Boa noite, irmãos. É sempre um prazer estar aqui nesta igreja. A gente vem para cá, sempre a gente se sente de casa, né? Então, graças a Deus por isso. Tá? Talvez alguns irmãos novos não me conheçam, né? Faz um tempinho que nós viemos. Eu me chamo Ismael, moro lá na cidade de Nova Iguaçu, no Rio. Eu e minha família estamos lá servindo ao Senhor já completando 15 anos, agora neste mês de julho. Tá? E durante esse tempo, né, temos servido a Deus na Igreja Batista Missionária Bom Pastor, que é uma igreja que, como todas as demais, né, de vez em quando tem um grupo maior, de vez em quando tem um grupo menor, mas estamos lá servindo a Deus de forma fiel e com bastante planejamento de trabalho, de desenvolver as coisas. Então, o trabalho tem sido dado continuidade. Também estive nesse último fim de semana com o pastor Francisco, lá de Niterói. Né? Graças a Deus, eles também têm desenvolvido o trabalho lá na cidade de Niterói. É uma igreja filha lá da Igreja Bom Pastor. Mas eu peço que os irmãos orem, né, pela igreja de Niterói, pela nossa igreja lá em Nova Iguaçu. E deixo o convite sempre. Né? Os irmãos são sempre bem-vindos na igreja e também na nossa casa. Tá? Para vocês conhecerem Nova Iguaçu, se quiserem conhecer o Rio de Janeiro, a gente se organiza e vai ser um prazer receber os irmãos lá e estar com os nossos irmãos lá. Os irmãos sempre lembram dos irmãos aqui, né, daqueles mais conhecidos, pastor Viana, pastor Neil, e os irmãos sentem saudade também. Então, tendo uma oportunidade, vá nos visitar e também continue orando por nós. Eu agradeço à igreja aqui pela fidelidade conosco lá, né, pelas orações, pelas ofertas, e até pelo próprio contato e amizade que nós temos com os pastores aqui, com os irmãos. Tá bom? Marisa está bem, graças a Deus. Débora também, a vento em polpa, né? As crianças estão ficando jovens. O Mateus está em Taubaté agora, né? Então está distante de vocês aqui, distante de mim também, né? Mas está muito feliz. Se Deus quiser, até no começo do ano, eu e Maria seremos avós, né? E o Mateus, papai. Então, eu peço que os irmãos orem, né, pela gestação da Stephanie, né, que é minha nora, para que tudo possa correr bem, tá bom? Mas a gente está muito feliz. Esse final de semana vamos estar lá com eles. Então, a Marisa vai sair e vai vir para São José, acho que na sexta-feira, e eu vou daqui para lá e vamos estar juntos ali com o Mateus e com a Stephanie. Eu peço que os irmãos orem, né, por eles. Eles estão nesse processo de troca de igreja, né, não é muito fácil. Então, que Deus abençoe esse processo. O pastor Viana falou, né, minha mãe está fazendo 78 anos hoje, quase 80, e eu peço que os irmãos orem por ela, irmãos. Ela está num processo, se preparando para uma cirurgia. Ela foi detectado um câncer no útero dela. Então, assim, é uma situação grave, ainda tem um agravante que também deu um problema no coração. Então, eu peço que os irmãos orem pela irmã Maria, tá? Orem por ela, para que Deus possa conceder a ela ainda muitos anos de vida, possa ver esses bisnetos aí crescerem, tá bom? Mas Deus está no controle, irmãos. E o texto que eu vou meditar com os irmãos nesta noite, ele vai mostrar isso assim de uma forma perfeita. Como Deus age na vida do seu povo. E não somente na vida do seu povo, mas Ele age de forma soberana sobre todas as coisas. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá na carta aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler o texto a partir do verso 28. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28.
Diz assim a palavra do Senhor: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por este culto, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, ó Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, que foi lida e que agora vamos trazer à nossa mente, ao nosso coração, de forma que ela possa nos fortalecer na fé que temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E talvez alguém que esteja nos assistindo, talvez alguém que esteja aqui presente, ainda não tenha essa convicção e plena certeza do amor de Deus e da firmeza daquilo que nós cremos, que esta noite seja uma noite aceitável, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto por si só, ele já fala. Só de ler esse texto aqui, talvez você que esteja passando por um momento difícil da sua vida, você já se tranquilizou. Se você conseguiu, acompanhar o raciocínio aqui do apóstolo Paulo, que está escrevendo a igreja de Roma, uma igreja, irmãos, que estava no centro nervoso, daquela época. Porque Roma era a capital do mundo conhecido. Tá? Então, ali você tinha, além dos romanos, que eram os que dominavam, você tinha pessoas de todas as nacionalidades, povos, línguas, costumes, e deveria ser assim, algo muito semelhante a São Paulo, Tóquio, Nova York, tá? Assim, os grandes centros nervosos. Então, Paulo está falando com uma igreja que estava dentro daquele burburinho ali, de muitas coisas acontecendo, com muitas culturas e costumes diferentes. E aqui ele está falando com os cristãos, tanto judeus quanto gentios, todas as outras nações, inclusive com os judeus. Tá? E se você pega o contexto da carta, ele vem desenvolvendo toda essa parte que vai falar daquilo que Cristo fez por nós,
do amor divino por cada um de nós, da nossa posição como cristãos, né, como filhos, como aqueles que têm o Espírito de Deus, o Espírito de vida. Ele vai falar a respeito, né, dessa expectação da vinda do Senhor, porque toda a criatura geme por causa, né, do pecado. Então, Paulo está trazendo algo assim, extremamente profundo na vida daqueles irmãos. E quando nós chegamos nesta parte, né, porque eu não vou desenvolver todo o capítulo, ele vai trazer assim uma palavra de exortação, né, uma palavra de força, de trazer assim ânimo para aqueles irmãos. E ele começa aqui no verso 28 falando: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, não importa se você está passando por um momento difícil na sua vida, por uma tribulação, uma doença, um desemprego, Deus está no controle. Nada foge ao seu controle. E Ele está fazendo com que tudo isso seja para o seu bem. Para o bem daqueles que amam a Ele, que foram chamados por um propósito. Tá? Talvez você esteja num momento de grande alegria, né, de sucesso, pois Deus está usando esse momento também para um propósito. Deus está no controle, agindo de forma soberana. O propósito de Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. E o apóstolo Paulo, ele está aqui falando de uma verdade inquestionável, porque Deus governa toda a sua criação. E Ele tem uma autoridade absoluta, com sabedoria e perfeição. Então, ainda que nós não consigamos compreender o que está acontecendo, como aquilo vai contribuir para o nosso bem, mas Deus sabe. Porque Ele é soberano, porque Ele é sábio, Ele conhece todas as coisas, Ele é o Deus da história. Então, mesmo que haja sofrimento, dificuldades, Deus está operando. E qual é o propósito? Tá? Por que Deus está fazendo todas essas coisas? Por que Ele consegue juntar todas as coisas e dizer, olha, está contribuindo para o seu bem? Que chamado é esse ao seu propósito? No verso 29 ele diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, espera aí, tem um propósito. Jesus, irmãos, Ele fez grandes milagres. As multidões iam atrás dele, para ouvir o seu ensinamento, os seus discursos. Mas Ele também passou fome, passou tristeza, passou sede, sentiu dor. Ele também sentiu pavor. Ele experimentou as nossas aflições. Mas sem pecado. Sem ir contrário a Deus, o Pai e os seus mandamentos. Ele não pecou, irmãos. A Bíblia diz assim, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Então, espera aí. Jesus estava lá, diante de Pilatos, sendo injustamente julgado. E Pilatos fala, ó, eu tenho poder sobre a sua vida. E ele fala, eu sei que você tem, mas quem deu foi o Pai. Ninguém tem autoridade, senão vinda de cima. Ele se sujeitou, então, a Deus, sem cometer pecado. Quando ele estava lá na cruz, crucificado, e as pessoas estavam lá, meneando a cabeça para ele, desce da cruz agora, você não é o Cristo? E ele disse a Deus, o Pai, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
O propósito de Deus em todas as coisas, irmãos, para conosco, é que nós sejamos a imagem do Filho. Então, se tem algo que nós devemos buscar na nossa vida, é ser igual a Cristo. Pastor, mas é impossível, porque nós somos pecadores. Perfeito. Nós não vamos chegar a essa estatura de perfeição. Mas nós temos que nos esforçar. É isso que Paulo está aqui nos revelando por meio do Espírito. Olha, vocês estão dentro de um contexto de coisas que estão acontecendo, e todas essas coisas têm um propósito de direcionar vocês a serem a imagem e semelhança do Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Você já percebeu como que é a irmandade? Quando você encontra assim, uma família maior assim, aí você começa a olhar os irmãos, nossa, mas eles são muito parecidos. É ou não é? Não é verdade? A gente tem que ser parecido então com quem? Com Cristo. Ele é o primeiro, o perfeito, e nós temos que ter a semelhança. Então as coisas que vão acontecendo é para nos moldar, é para nos direcionar a sermos igual ao nosso irmão e Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante que em casa, eu e meus irmãos, nós falamos muito parecido. Então, teve uma época que eu trabalhava com meu irmão, e quando a minha cunhada ligava, e eu atendia o telefone no escritório, ela não sabia se era eu ou era o marido dela. De tão igual que é. Talvez a nossa forma de falar, irmãos, deveria ser semelhante a Cristo, irmãos. Esse é o propósito. Então, quando você olha alguma circunstância que você não entende, agradece a Deus. Fala, Senhor, dá-me força, porque eu quero estar sujeito ao Senhor e à sua vontade. Porque eu entendo que você está agindo soberanamente. Então, o primeiro ponto que nós podemos destacar do texto é que Paulo, ele está demonstrando a soberana vontade para que Deus possa cumprir o seu propósito. Tá? Esta é. E aí ele vai usar aqui, né, algumas palavras, né? Os que dantes conheceu, né? Então ele está voltando lá na eternidade. A esses também ele predestinou, então ele escolheu de antemão, porque nós somos escolhidos de antemão, tá? E a esses para serem o quê? Conforme a imagem de seu Filho, né, Jesus. E aos que predestinou, né, então a esses que ele escolheu, e nós somos a estes que fomos escolhidos, também chamou, tem um propósito. Então, você foi chamado para um propósito. Aliás, hoje está assim, está até bonito, né? Porque tem bastante gente mesmo, né? É verdade, que bom, né, meu? Parabéns para a igreja, porque, irmãos, normalmente, né, chega essa época do inverno, assim, o povo some, né, meu? É difícil, agora tem a câmera aqui, ó, para quê? Mas hoje tem um grupo bom, muito bom. E aí, então, ele fala, ó, chamou e também justificou. Nós não somos justos, irmãos. Nós não somos justos. Mas nós, os que fomos escolhidos, somos justificados por Deus. Amém? Não é uma obra maravilhosa na vida do cristão? E os que justificou, a estes também glorificou. Nossa, então nós já somos glorificados. Irmãos, é uma convicção tão certa que Paulo coloca isso no passado, como se já tivesse acontecido. E de fato aconteceu, porque Deus, irmãos, Deus, o Deus que revela, o Deus que inspira, Ele não está no tempo, Ele está olhando todas as coisas. É certo, irmãos, que nós seremos glorificados com o Senhor. Pensa que quando aquela trombeta tocar, irmãos, enquanto o mundo vai entrar em desespero, nós vai ser só alegria. Tá? Porque somos glorificados com o Senhor Jesus. Tá? E então Paulo faz uma pergunta, né? Que diremos, pois, a essas coisas? Então,
pensa no contexto daqueles irmãos que estavam ali ouvindo a leitura desta carta. O que diremos, pois, né? Qual é o problema que está acontecendo? O que nós vamos dizer agora que nós sabemos que Deus está agindo soberanamente? O que nós vamos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, eles estavam no centro nervoso do Império Romano, na cidade de Roma. Qualquer pisadinha fora, meu amigo, leão. Vai virar comida de leão, vai virar espetáculo. Pensa assim, não. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu fico pensando, né, porque Paulo, né, pelo escrito da carta, né, ele não esteve em Roma, né, não pelo menos aqui, nesse momento. Então, ele está escrevendo aos irmãos lá, mas aqueles irmãos conheciam ele de ouvir falar, ou talvez de outros lugares. Mas ele não tinha estado ainda, né? Ele diz na carta que está chegando a uma oportunidade para poder estar lá com aqueles irmãos. E ele fala assim, olha, se o Deus Todo-Poderoso, Ele é por nós, quem será contra nós? Então, se alguém está se levantando contra você, fique tranquilo. Olha para Jesus. Pastor, olha para Jesus. Olha para Jesus. Porque é o que Paulo diz. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Irmãos, Jesus é um grande mistério para aqueles que não conhecem a Deus, irmãos. Como Ele pode ser o grande Deus e ter sido crucificado? É um grande mistério. Mas Ele mudou o mundo. Por mais que as pessoas tentam negar a Cristo, por mais que eles se levantam contra os ensinamentos de Cristo, irmãos, o mundo é antes e depois de Cristo. As 3 maiores religiões estão em volta justamente do povo do Senhor Jesus. Então pensa, Deus não poupou o seu próprio filho. Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Olha para Cristo, irmãos. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Tá? Então o apóstolo Paulo, ele vem fortalecendo esses irmãos. Mas talvez alguém se levante para nos acusar. Talvez alguém se levante para nos acusar, irmãos. Mas será que nós podemos confiar naquele que é por nós? O apóstolo Paulo diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, não é pelos nossos méritos, não é porque nós somos melhores do que os outros, não é porque nós somos mais inteligentes que os outros, não é porque nós somos mais santos que os outros, porque quem nos justifica é Deus. Ele é o autor da salvação, irmãos. E aqui eu gostaria de pensar um pouco a respeito disso. Porque é importante que nós tenhamos em mente a respeito dessa salvação, dessa convicção, dessa crença que nós temos em Jesus, irmãos. Porque, veja, não é pelos nossos méritos. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, é por meio da graça, desse presente merecido, desse presente de Deus, que Ele tomou a atitude. Por meio da fé. Fé é acreditar em algo que eu ainda não consigo enxergar, que eu não consigo saber, mas eu acredito. Fé é como uma criança pequenininha, né, que o pai fala assim: pula, meu filho, que eu vou te pegar. E ele pula.
ele não está preocupado se o pai dele vai deixar ele cair ou não. Ele acredita. É dessa forma que nós temos que viver a nossa vida como cristão, confiando no Senhor. E Paulo está falando para cristãos que estavam sendo oprimidos, perseguidos, dentro daquela estrutura ali, que deveria ser bem complicada, uma devassidão completa. Pensa. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Então vem do próprio Deus. Por isso é Ele que nos justifica. E quem é que pode condenar? Pois é Cristo quem morreu. Opa, alguém nos resgatou. Alguém pagou o preço, irmão. Não foi de graça. A nossa salvação é de graça para nós. Mas alguém pagou o preço. Quem pagou o preço? Cristo. Cristo pagou o preço. É isso que ele diz, ó. Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Então, irmãos, eu gosto muito de um versículo que está nesse mesmo capítulo, que diz assim, que o Espírito Santo de Deus, ele testifica com nós, com o nosso Espírito, que nós somos filhos. Ó, se você falar no verso de 16, ele fala assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, essa é a segurança dos salvos. O Espírito Santo, ele fala para o nosso Espírito assim, ó, você é filho de Deus, herdeiro com Cristo. Herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. E aqui ele diz assim, esse que morreu por nós, irmãos, ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. E aí, ele começa um hino de vitória. A partir do versículo 35 até o verso 39, você tem uma sucessão, né, de palavras que é um hino de vitória. Né? Ele começa, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Então eu quero parar aqui, irmãos. Eu quero que você pense só nessa parte aqui. Essa aqui, irmãos, é o nosso medo. É o seu medo, o meu medo. O medo pessoal. Então, por exemplo, será que uma tribulação na minha vida vai me separar de Cristo? Será que uma angústia muito forte vai me deixar mais longe do Senhor? É o que nós temos que perguntar para nós. O que é que vai fazer com que eu me afaste do Senhor? Então ele vai citando coisas que são de cada um de nós, irmãos. Ele fala tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Então, ele vai dando cada um dos pontos. Será que se alguém entrasse aqui agora e falasse assim, eu quero que os verdadeiros crentes em Cristo fiquem em fila aqui que eu vou matar todo mundo. Será que é isso aí que vai me afastar de Deus? O medo de que eu possa ser morto por causa de ser cristão? Aí o apóstolo Paulo, ele conta a sua própria experiência, né, irmãos? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Irmãos, nós não somos entregues à morte. Nós não temos essa experiência. Graças a Deus, irmãos. Mas se for preciso, temos que estar prontos. Mas o apóstolo Paulo era, tá, irmãos? Foi apedrejado, foi surrado, fugiu no cesto. Irmãos, a vida do apóstolo Paulo não foi fácil, sofreu dois naufrágios. Olha, quando ele começa a relacionar lá, dá desespero. Como é que foi a experiência lá no meio dos rios, lá, pastor? Foi tranquilo? Tá vendo? Já pensou um temporal no meio do rio lá? E aqueles hipopótamos? Não tem hipopótamo aí, né? Ainda bem, né? Você sabe que o hipopótamo mata muitas pessoas, irmão, lá na África, né? Aqui no Brasil não tem. Mas pense, irmãos, ele está falando da experiência dele, ele está falando assim,
Olha, não é essas coisas que vai nos separar do amor de Cristo. Tá? Porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Então, quando ele fala que ele é vencedor, irmãos, ele está falando que ele passou por essas coisas. Mas ele venceu. Porque em Cristo nós já somos vencedores. Mas aí ele entra num outro patamar. Que aí não é o pessoal nosso. É uma força que nós não temos controle. Observa você, ele faz essa separação. Ele faz essa separação para que nós possamos refletir aquilo que está na minha mão, de eu saber que, ainda que eu passe por aquilo não deve me afastar do Senhor. Mas aí ele começa a dizer aqui, ó, ele coloca assim, ó, porque estou certo de que nem a morte. Então, nós não temos controle sobre a morte, irmãos. Quem tira a vida é Deus. Então, ele começa, nem a morte. Então, mesmo que você morra, ainda está com Cristo? Amém, irmãos? A morte não pode nos separar do nosso Senhor, porque Ele é o dono da vida. Nós vamos ressuscitar. É certo? Então, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Já pensou? Aparece um anjo aqui, fala, vocês estão tudo errado. Não, nem o anjo pode separar, irmãos. Porque aqueles que creem no Senhor, irmãos, já são salvos. Não muda mais. Irmãos, temos que ter convicção da nossa fé, irmãos. A Bíblia, ela não deixa nenhuma dúvida. Todos os verdadeiros salvos são salvos eternamente. Não acaba. Tá? Então, nem os anjos, nem os principados, né? Nem as potestades, nem o presente e nem o porvir. Nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Irmãos, é um hino de vitória. Para irmãos que precisavam dessa palavra. Para nós, irmãos. Para nós que servimos a Deus, que muitas vezes estamos lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, a igreja não cresce, parece que a gente está jogando a semente nas pedras. Não importa. E tem gente se levantando, e é tribulação, e é aflição. Irmãos, não importa. Nada pode nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, está sendo usado por Deus para dizer para nós que o amor de Deus está acima de tudo isso. Por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas é necessário crer nele. É necessário depositar sua fé de que Ele é o Salvador, de que Ele é o Senhor. Então, se Ele é o nosso Senhor, irmãos, se sujeite a Ele, obedeça, pregue, ensine, continue até a vinda do Senhor. Que nós possamos ser fortalecidos na nossa fé, no nosso caminhar com o Senhor. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Eu estava conversando com o irmão Celso ali, e ele me contou uma palhinha lá sobre o pastor que está lá onde o pastor Neil foi visitar com a irmã Marilda lá. Está lá. Anos e anos, e as pessoas ainda não entendem muito bem o que é ser um filho de Deus. Nós somos privilegiados, irmãos. Nós estamos numa posição que nós conseguimos compreender a grandeza do nosso Deus. Não desperdice isso. Não desperdice.
mas se fortaleça. Lembre-se, tudo contribui juntamente para o nosso bem. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar, ó Pai, pela tua palavra, que fala aos nossos corações, que fortalece a nossa mente, os nossos corpos, que nos mostra a grandeza do teu amor por cada um de nós, que mostra o poder que o Senhor tem de agir soberanamente em qualquer circunstância para o nosso bem. Que nós possamos entender, compreender, que a gente possa se sujeitar ao Senhor, que a gente possa glorificar ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele carregava as marcas de Cristo no seu próprio corpo. Que nós também possamos, se for necessário, carregar essas marcas, para que o teu nome seja glorificado. Talvez, Senhor, haja alguém que ainda não tomou uma decisão. Talvez haja alguém que esteja fraco na fé, longe do Senhor, que ele possa voltar, que ele possa se aproximar, que não seja essas circunstâncias da vida ou ações que fogem ao nosso poder que nos separe do teu amor, porque o Senhor está sempre com os braços abertos para nos amar, para nos cuidar, para nos proteger, para fazer com que tudo seja para o nosso bem. Pai querido, continue abençoando esta igreja, ó Pai. Abençoa o pastor Viana, pastor Neil, os diáconos, os irmãos que aqui têm servido ao Senhor. Eu peço também, ó Pai, pela igreja lá em Nova Iguaçu, em Niterói, que o Senhor nos capacite, nos dê força para continuarmos. E nos perdoa, ó Pai, porque muitas vezes nós falhamos. Pai querido, nós te agradecemos por essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.